O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Eu me chamo Leandro Amin, estarei na próxima hora ao seu lado, se você assim preferir, e ao lado de Felipe Lobo, Matias Pinto, Bruno Bonsante e Leandro Stein. Matias Pinto, Caro Coro. Cara. Perdeu. Essa de 50 centavos é minha. Caro Coroa? Coroa. Essa é a de 10 centavos. Você perdeu as duas. E é incrível isso, porque eu ia te contar que eu deixo moedas, né? Eu tenho essa mania de soltar moedas, porque eu não sei guardar moeda. E... Você tinha moedeiro? Nunca tive um moedeiro, não tive. E aí sobrou 5 moedas, moeda graúda, moeda de 50 centavos e R$1. E eu fui fazer isso com a minha namorada. Eu sempre faço isso, quem ganha fica com a moeda. Ela ganhou 5 Coroa seguidos. Ô, louco. A probabilidade disso é alta. Não dá pra ganhar 5 Coroa seguido. É baixa, na verdade. Né? É baixa, mas aí eu percebi que... Você vê como é o Coroa, realmente é... Porque agora eu ganhei duas. É 1 para 32. É 1 para 30, é impressionante. Eu perdi 5 seguidas, mas acabei de ganhar 2. A sorte tá voltando. Tá dando pra ver que é realmente mais ou menos por aí. A gente passou pelo Carnaval, eu não estive aqui com vocês no Carnaval, tava no Rio de Janeiro. Tem alguma coisa que tem que acontecer, né, Bruno Bonsante? Porque eu estive na Sapucaí. Primeiro dizer que o Matias veste a camisa do Palestino, né? E eu tô com uma camisa também com a bandeira da Palestina aqui. E a gente chega em Copacabana, na última noite lá, quarta-feira de cinzas, foi? Não, na terça de Carnaval. Fui andar um pouquinho por Copacabana depois de jantar. E uma dessas, sabe, essas jovens de hostel, essas pessoas que são toda pinta de ser do Mediterrâneo, assim, que passa 8 meses por ano pingando de hostel em hostel pelo mundo, assim, faz a Indonésia, dá um pulo na Austrália e tal. Ela olhou pra minha camisa e fez assim, Free Palestine. Eu falei, poxa, estou em Copacabana, né? Copacabana chegou. Mas a Sapucaí tem que melhorar as coisas, viu, Bruno Bonsante? Porque não dá. Tem muito estrangeiro na Sapucaí. Muito gringo na Sapucaí, né, Matheus? Você viu? Eu acho que tem que fechar a fronteira no Carnaval. Não é isso. É que... Não é o jeito. Uma vendedora de má vontade, assim, aí um gringo falou assim, one Coke, please. A mulher falou, 600 ou lata? Você acha que os vendedores precisam de um treinamento, assim, para serem mais... Exato. Tipo, um sorriso ajuda tudo, assim, né? Ilumina. Se vai perguntar 600 ou lata, carioca. Pergunta em inglês, pelo menos, para o cara escolher se ele quer 600 ou lata. No fim das contas, ele tomou a lata mesmo, mas... A lata. É um inferno. Que é a opção certa, né? Porque no calor do Rio de Janeiro, você pediu uma coca de 600, tipo... Você vai dar 2 goles e acabou a coca, né? O Leandro Stein, tá quente. Sabe que no dia da abertura da Copa de 14 aqui no Brasil, eu vi 3 croatas na Rua Augusta almoçando. E o que tinha de comida na mesa, certamente dava para 8 comerem. Certamente foi isso. Um croata não vai saber pedir um comercial para um, sabe? Cada um pediu comida para 3. Eles levaram comida para a Croácia de volta. Tudo bem contigo? Tudo bem, e assim, aproveitando o clima carnavalesco, queria fazer uma recomendação também de uma série documental do Globoplay, o Enredos da Liberdade. Achei muito boa essa série, falando sobre, enfim, fim de ditadura, liberdade cantada nos enredos do carnaval ali nos anos 80, vai fazendo uma progressão de 2 em 2 anos, e o episódio final, assim, é um épico, né? Os dois, o carnaval de 88 e o de 89, são muito marcantes e traz bastante, assim, esse clima, esse ambiente do carnaval. Fica a recomendação para essa série do Globoplay, que assim, é um golaço deles. A gente vai falar de Champions League, de Europa League, a gente vai falar sobre calendário, sobre Mbappé, se der um tempinho lá no fim, a gente vai falar sobre tudo que couber em 1 hora, mas eu começo dando uma cornetada, viu, Lobo? Um abraço pra você. Eu acho que já é desaforo o suficiente, né? Mas no fim das contas tá todo mundo feliz, então eu que me sinto louco, porque se o Messi saiu do Newell's Old Boys aos 13, não se profissionalizou pelo Newell's, a torcida do Newell's espera o cara
faz 20 anos que a torcida do Newell's espera pelo Messi. Aí o Messi vai jogar em Rosário, no estádio do Newell's Old Boys, só que é um jogo de despedida do Maxi Lopes, do Maxi Rodrigues, né? O Maxi Rodrigues joga com os amigos dele de camisa do Newell's e o Messi joga no campo do Rosário com a camisa da Argentina, contra o Newell's Old Boys. E aí ele vai jogar no Inter de Miami, frustrando a expectativa de muitos em Rosário, e o Newell's Old Boys vai até Miami para jogar contra o Messi de novo. Quer dizer, o Messi já jogou 2 vezes contra o Newell's Old Boys. Na minha cabeça isso não é legal. Se eu sou torcedor do Newell's, eu falo, cara, não é bem isso que eu queria pra minha vida. Mas tudo bem, tá todo mundo feliz, porque o Messi realmente é a parte, licença poética, o cacete. Mas, cara, joga um jogo a favor do Newell's, se for possível. Tudo bem contigo? Salve, salve a mim, amigos. Eu tô com a sensação de que o Messi vai fazer um jogo pelo Newell's na carreira, o da despedida dele. Um dia ele vai fazer uma despedida, umas 40 despedidas, né? Provavelmente. Uma pelo Barcelona, uma pelo Inter Miami, uma pela seleção argentina. Talvez ele faça uma pelo Newell's aí ele chame... Vai ser aquele jogo meio fim de ano aqui no Brasil, né? Amigos de fulano, tá? E talvez. Mas eu tô pondo só um talvez, porque eu já não sei nem se isso vai rolar um dia. Mas eu concordo contigo. Não sei... foi muito celebrado, né? Enfrentando o seu time de coração... Não parece muito legal, não, mas... Enfim. Que vantagem Maria leva, né? Eu acho... Só vai ser legal se ele, depois dessa passagem no Inter Miami, voltar pro Newell's e conseguir se manter bem pra ir pra Copa de 2026 como jogador do Newell's. Aí acho que tá tudo perdoado. Eu fico com o pequeno torcedor do Argentino Júnior, né? Já resignado com a saída. Bom garoto. Do Redondo para o Inter Miami, que mandou Inter Miami isso na merda. Bom garoto. E o Redondo, que é bom jogador. Ô, Ramon, saiu da Olimpíada do jeito mais merecido possível, né? Um golzinho no fim. Que ridícula a sua participação na seleção brasileira, Ramon. Não é pra jogar, né? O Redondo tem bola pra jogar em outro lugar, né? Mas tudo bem, você vai montar um time bom, vai jogar, vai fazer história, né? Um time histórico. Eu talvez me balançasse por essa proposta, mas eu preferia que o Redondo tentasse outra coisa. Mas ele também provavelmente gostaria que eu fizesse outro tipo de podcast também, se perguntassem pra ele, né? Então, ele tá por dentro. Eu não duvido também que seja uma forma, um estágio, né? Porque, enfim, talvez ele não tenha nenhuma proposta boa mesmo, né? Da Europa, ele fica lá, porque, enfim, esse é um caminho que passou a ser possível, né? A gente não via tanto até, 5 anos atrás. E passou a ser mais possível passar da MLS para a Europa. O Bruno Bonsante, metade dos confrontos da Champions League já aconteceram. Deu mandante 2 vezes, Lazio 1, Bayern 0. A gente vai tentar entender o que acontece com esse Bayern. E Paris Saint-Germain 2, ou Mbappé 2, dono do jogo, Real Sociedad 0. Complicou para o jogo em San Sebastián. E os visitantes foram meio que na lógica, né? Ainda que o Leipzig tenha um jogo bom. Eu peguei o fim desse jogo pegado. Eu vi 15 minutos do jogo. Fair play que não foi dado, mão na cara. Foi um jogo interessante o finzinho ali que eu assisti. Leipzig 0, Real Madrid 1, Copenhagen 1, Manchester City 3. Qual é o seu PAN? Qual é a sua manchete da semana de Champions League? Essa não era a semana que tinha os jogos que mais chamavam a atenção antes dos então jogos vambora. começarem, né? Oi? Não era? Então pode... Não era. Acho que a gente podia passar em frente, seguir em frente. E os resultados nos surpreenderam, né? Acho que o que mais diferente é mesmo a vitória da Lazio sobre o Bayern de Munique, mas esse é um Bayern de Munique tão frágil também nessa temporada, né? Que oscila tanto que também não chega a ser assim um choque que a Lazio tenha ganhado do Bayern de Munique, embora a Lazio também não faça a melhor temporada de todos os tempos. Mas é um jogo que talvez tenha mais saído um pouco da curva. Mas o que me chamou a atenção mesmo do que eu vi da rodada foi o primeiro tempo fraquíssimo do Paris Saint-Germain, né? Foi um negócio meio bizarro até. Jogando em casa, na competição que eles querem ganhar, que eles precisam ganhar em algum momento, a Real Sociedad foi um time bem melhor. Depois, o segundo tempo foi bem melhor do Paris Saint-Germain, acho que até
ficou bem igual, assim, na balança do merecimento, né? Mas fez os gols, né? Não foi um absurdo o resultado. O Mbappé resolveu, que é outra questão agora, né? Parece... Eu sinto que eu estou vivendo num looping, né? Cada 18 meses o Mbappé diz que vai sair do Paris Saint-Germain. E o Paris Saint-Germain dá um bom passo à frente. Mas o desempenho é bem bizarro. E eu fico... Toda vez que eu vejo isso, eu fico pensando... Cara, acho que não tem solução, né? Não tem a menor solução para o Paris Saint-Germain. Eles não conseguem colocar um projeto esportivo em prática, e isso, eu não estou me baseando nisso em 45 minutos de futebol ruim. Eu estou me baseando nisso na decisão do Mbappé. Porque a decisão dele de sair do Real Madrid é o sintoma maior do sair do Paris Saint-Germain. É o maior sintoma, né? É o maior fracasso do projeto esportivo. Porque se o PSG queria se tornar o maior clube do mundo, por que ele não consegue segurar o Mbappé? Se ele tem o dinheiro, se ele é a cidade do Mbappé, ele é o clube do Mbappé, o país do Mbappé, e mesmo assim o Mbappé decide que quer ir para outro lugar. Isso é porque ele não vê no Paris Saint-Germain condições para ser o melhor time do mundo. E acho que o primeiro tempo contra a Real Sociedade mostrou um pouquinho porque. Aí, assim, isso não quer dizer que o Paris Saint-Germain vai ser eliminado na noeta, que não pode chegar longe e tudo mais, mas é só que, da mesma maneira como a novela Mbappé se repete, né, os problemas do Paris Saint-Germain também na Champions League se repetem. O Leandro Stein, a gente no nosso roteiro, né, o Mbappé está citado, a gente vai falar mais especificamente do Mbappé na segunda metade do nosso episódio. O Bonsa já deu uma boa letra aqui de qual é a situação, né, do que deve passar na cabeça do Mbappé enquanto projeto de carreira, de personagem. Acho que a novela é sempre um saco, a novela é sempre chata, arrastada, mas o Mbappé é um personagem que merece que a gente observe, porque eu acho que, enfim, se a gente está falando do Messi em Miami, né, se a gente está falando de um monte de jogadores geracionais aí terminando a carreira, o Cristiano Ronaldo, então o Mbappé é um cara que a gente vai se interessar pelos movimentos que vai fazer. Os movimentos do Mbappé vão impactar na maneira como a gente acompanha o futebol. Mas olhando para San Sebastián, olhando para o norte espanhol, olhando para o jogo de volta, o quão encaminhada está a classificação desse Paris Saint-Germain? Não daria totalmente por garantido, porque acho que a Real Sociedad, durante a fase de grupos, fez uma campanha bastante relevante, mas não é uma temporada tão regular da Real Sociedad, né? Pensando em problemas que teve, em lesão de jogador, enfim, perdeu um Davi Silva para a temporada, né? Com a aposentadoria dele é bastante significativo, é um time que vem apresentando problemas ofensivos, não tem conseguido produzir gols, embora a defesa segure as pontas, então acho difícil uma reviravolta, embora não descartaria totalmente a Real Sociedad por aquilo que foi a fase de grupos de Champions, mas foi um time com dificuldades, né? Ali, o primeiro tempo, realmente eu gostei bastante, assim, bola na trave, criou muitas chances, aproveitou bastante a falta de coesão do PSG, só que aí no segundo tempo o time teve uma queda muito grande também, né? Acabou sofrendo os gols, poderia ter tomado mais. O Remiro fez uma partidaça, a defesa que ele faz ali no chute de fora da área do Mbappé, que bate na trave ainda, foi uma baita de uma defesa. Acho difícil uma reviravolta nesse sentido, pensando em recursos também do PSG, e uma temporada que não é tão boa, né? E acho que dentro do comentário do Bonsa inicial de que não era a rodada mais interessante, né? Os dias mais interessantes, acho que também é por isso, porque em teoria, os desafiantes, né? Acho que os 4 jogos tinham grandes favoritos. Os desafiantes, entre aspas, mesmo a Real Sociedad sendo a primeira colocada do grupo, seria um desafiante, eles não vêm de uma temporada tão regular, né? Isso vale para a Real Sociedad, isso vale para Lazio, enfim, acaba permeando todos esses confrontos. Acho que a Real Sociedad poderia até aproveitar um pouquinho esse primeiro tempo superior, mas é um time com dificuldade de converter os gols. Sobre o Mbappé, essa questão, só para colocar um outro elemento, é que como o Mbappé está de saída do PSG, mas tem esse peso muito grande no contexto atual da Champions, né? Até
durante a transmissão, o pessoal da TNT estava passando as estatísticas de como ele sobe ali um degrau na relação de maiores artilheiros da história da Champions, e são poucos desses maiores artilheiros em atividade, né? Acima dele, ainda jogando a Champions, só o Lewandowski ainda está no torneio, Cristiano Ronaldo em outras frentes, enfim, Messi em outras frentes, Benzema em outras frentes. Então tem essa questão de protagonismo na Champions. Mbappé naturalmente é um dos protagonistas, né? Por toda a carreira que já construiu até o momento, pela qualidade que já demonstrou e por ainda ter essa lacuna em busca da Champions. Buscar esse título seria muito importante. Se ele for para o Real Madrid, não teria melhor oportunidade para buscar esse título, ainda que ele tenha chegado também do PSG com um discurso de ser da cidade, de, enfim, ter uma relação com o clube. Mas hoje em dia é difícil, né? A gente acompanhar o PSG além da Champions, não tem atrativo para acompanhar a Ligue 1. Era um movimento muito natural que ele buscasse novos ares. Enfim, é o que parece que vai acontecer depois de tantas idas e vindas nessa novela, de fato, muito chata. O Lobo vai falar já da Lazio, a gente vai dar um pulinho em Roma. Quero mandar um abraço para Matias Rodrigues, saudações palmeirenses de BH. Um abraço para você, Raoni, me encontrou comendo um tropeirão. Tava sol, né, cara? Aquele tropeirão rendeu. Um abraço pro Renan, fala do Beraldo, o Paris Saint-Germain agora tem o Beraldo, a tendência é que o Beraldo cresça muito. O Beraldo tem algumas deficiências, acho que o tempo costuma resolver. As técnicas, e realmente ele é muito bom jogador. Sérgio ou Rafael, Amante, não sei nem qual Sérgio, qual Rafael. Um abraço para você. Guilherme, boa tarde para você. Ele agradece o Lobo pelas dicas do Momento KTO de segunda, porque ganhou dinheiro com isso. O podcast Meu Campo tem o oferecimento de KTO. Valeu, Giovanni Lima, curtindo o novo dia, o novo horário do podcast. Eu tô gostando também, tô achando a sexta-feira legal pra gente falar de bola. E o Gabriel da Silva pergunta pro Matias qual é o ano da camisa do Palestino que ele tá usando. Qual é o ano, Mati? Ano 2000, camisa de jogo do Manteca Gonçalves, um meia chileno que, enfim... Não, você não precisa apresentar o Manteca Gonçalves. Mas não... meia chileno que não fez tanto... Só jogou no país, né? Então não é tão conhecido... fora de lá. O Júlio pergunta: Márcio Mexerica ou Afonso Alves? Márcio Mexerica. O Guilherme pergunta: Oscar de la Hoya ou Kleber... Clubista. Oscar de la Hoya ou Kleber Bambam? Kleber Bambam. Oscar no ringue? Qualquer outro. Você é hater. Você é hater do Oscar de la Hoya, não é de hoje. Para de me encher o saco, Oscar de la Hoya. Você não sabe... com quem você está se mexendo. Um abraço também para o Eduardo Starling, grande companheiro, que pergunta Savarino ou Sérgio Araújo. Sérgio Araújo, mas o Savarino, quem sabe, né? Carreira é longa e vai saber. Mas eu gosto do Sérgio Araújo, bom jogador. Daniel Cassol, beijo para você, professor de crônica e de bola e de pensatas da bola. Valeu, Daniel. Ô Lobo, prometi para o público que iríamos dar um pulo em Roma para falar de Lazio 1, Bayern 0. O que acontece com esse Bayern? Que tal essa Lazio? O que é que só você viu? Não fui só eu que vi. Ah, não? Porque, enfim, o que ficou muito claro nesse duelo, acho que dá para duas conclusões básicas. A primeira, a Lazio lamentou o resultado. E eu digo que lamentou porque 1-0 ficou pouco. A Lazio poderia ter feito um segundo gol. 3 acho que não, seria demais. Mas 2-0 era bastante viável. A Lazio teve chance para isso. E acho que 1-0 ficou pouco, porque ir para a Allianz Arena com 1-0 só é muito perigoso. O Bayern ainda é um elenco melhor, um time melhor e tudo mais. E aí, já entrando no Bayern, a segunda coisa é que a crise é brava no Bayern, né? E acho que está mais clara ainda que a relação Tuchel e o clube bávaro não está funcionando bem. Não é só ele com os jogadores, que acho que isso já ficou mais claro, que ele tem alguns problemas ali, mas eu acho que mesmo de ideias, porque em alguns momentos o Tuchel teve problemas de relacionamento na carreira, e acontece, acho que isso até pode ser um fator dentro desse problema que o Bayern vive hoje, mas eu acho que vai além disso. Tem uma questão de ideias, assim, ele não parece saber exatamente o que ele quer do time, ele muda muito o time, né, assim, muda
as ideias do time muito frequentemente, tira jogadores às vezes que estão bem e aí traz de volta outros jogadores. Enfim, me parece um time muito confuso. Cada vez que o Bayern entra em campo parece um time tentando fazer algo diferente, e dessa vez não conseguiu acertar nenhum chute no alvo, né? Se não tivesse goleiro, o Bayern não tinha feito gol mesmo assim, porque a bola não foi no gol. O Providel fez uma partida que acho que poucos goleiros podem dizer isso, né? Enfrentar o Bayern e não ver a bola ir ao seu gol, né? Então é uma situação bem difícil. Acho que o Tuchel, eu já diria que ele não fica para a próxima temporada com certeza, mas agora eu já começo a achar que talvez ele não termine a temporada também. Seria a segunda seguida, né? Que o Bayern faz isso, né? Que uma Bayern é bizarro. Uma coisa, assim, curiosa é que, como o Lobo bem falou, ele mudou totalmente o time em relação ao que tinha sido contra o Bayer Leverkusen, né? Foi um time, uma escalação estranha, porque tentou espelhar o Bayer Leverkusen no 3-4-3, que não deu certo. Dessa vez foi um Bayer mais basicão no 4-2-3-1, né? Um Bayer na formação mais acostumada aí de grandes momentos do Bayern nos últimos ciclos, né, nos últimos anos. O primeiro tempo do Bayern até acho que foi positivo, considerando o que não tinha acontecido contra o Leverkusen e o que o time conseguiu pelo menos produzir contra a Lazio no primeiro tempo. Teve chances de pelo menos abrir o placar, mas a falta de pontaria foi grave, né, e de fato assim, não acertou o gol, mas teve chance com o Kane, teve chance com o Musiala, teve chance com o Kimmich, teve chance com o Sané, e aí no segundo tempo foi uma queda brutal de rendimento do time, né? O time acabou muito exposto aos contra-ataques, já poderia ter tomado o primeiro gol logo de cara e o Neuer acaba fazendo a defesa. Depois acontece o pênalti também, que o time teve muitas dificuldades para se defender, e aí o Pamecano acaba dando o pisão, né? E, enfim, mesmo com 1 a menos, o Bayern teve até um domínio da bola, mas um domínio totalmente estéril, né? Não conseguiu produzir nada. Até a Lazio, de fato, poderia tentar aproveitar um pouco mais, ampliar, mas não é um momento tão inspirado da Lazio também, não tem feito uma temporada que salte aos olhos. E o Bayern, acho que até vale a gente olhar em perspectiva em relação ao que é essa temporada, porque a primeira metade da temporada você tinha um Bayern que era um time desequilibrado, mas que ofensivamente compensava as falhas da defesa, né? Era uma defesa muito exposta, mas um time que produzia muito no ataque, que tinha o Kane fazendo maravilhas, o Sané jogando muito. Nessa volta, depois da pausa de inverno, o time caiu de rendimento ofensivo, e esses 2 últimos jogos foram ridículos, né? Ainda que tenha rolado um chute no gol contra o Leverkusen, foi um chute aos 25 do primeiro tempo, uma defesa muito fácil do Radetzky contra o Mazraoui. Então não é que o Bayern tenha produzido ofensivamente, né? E aí acho que entra uma questão do próprio rendimento dos jogadores que caíram, né? O Sané não está jogando bem, o Musiala também faz tempo que não tem produzido tanto, com problemas de lesão e tudo isso. O próprio Kane com dificuldade de ser acionado, mas ainda assim jogando abaixo. Mas, no geral, é um Bayern de Munique em queda livre, que aí acho que expõe o trabalho ruim do Tuchel e uma relação que não é boa, né? Várias fontes da imprensa alemã apontam que no intervalo, depois do jogo contra o Leverkusen, o Tuchel falou que para os jogadores que eles não eram tudo aquilo que ele imaginava. A recíproca é mais do que verdadeira, né? Porque o trabalho do Tuchel ao longo desse último ano, desde que ele chegou e já na temporada passada, é muito abaixo do que se imaginava. E aí vale bater de novo, né? Nas decisões ruins do Oliver Kahn e do Salihamidzic na temporada passada, mas não que tenha melhorado em montagem de elenco, em gestão interna do Bayern de Munique nos últimos tempos, e é um time que vem perdendo força, né? Não vem sendo dominante como o Bayern foi ao longo da última década, não apresenta uma mentalidade dos jogadores como foi na última década. Vários jogadores até deixam transparecer uma insatisfação interna, embora não coloquem necessariamente o técnico na fogueira, muitas vezes assumam
para eles a responsabilidade, foi assim depois do jogo contra o Leverkusen, foi assim depois desse jogo contra a Lazio, mas é um time que já tinha desgastes, né? Pensando nesse período de domínio na Bundesliga, aí desde Niko Kovac, o Hansi Flick elevou os ânimos, mas nesse período mais recente, se o Nagelsmann não fazia um trabalho brilhante, não era tão ruim quanto a demissão apontou, e o Tuchel consegue levar um nível superior em questão de bagunça, em questão de problemas, em questão de derrotas doídas, né? O trabalho do Tuchel é claramente inferior ao que fazia o Nagelsmann, mas aí é a questão da diretoria assumir o erro de novo, né? E assumir, enfim, o erro da manutenção e achar um rumo que não parece tão claro também, um novo treinador, uma nova possibilidade para o Bayern de Munique nesse momento. E para não perder a conta só, o Tuchel saiu do Borussia Dortmund, obrigado com os chefes. Acho que o Paris Saint-Germain, né, eu nem preciso citar os problemas extracampo que rolaram lá. No Chelsea também, que foi a demissão que eu acho mais absurda que ele sofreu, mas também teve relatos depois, no post-mortem da demissão do Tuchel, de problemas de relacionamento com os jogadores, e agora no Bayern de Munique mais uma vez, né? Esse é um motivo pelo qual de todos os principais técnicos do mundo, né? O Tuchel é o que está mais disponível, porque ele não consegue manter o emprego por muito tempo, né? Esses probleminhas de relacionamento, esses atritos que ele acaba colecionando, cobram um preço. O Gabriel tá liberado, viu? O Gabriel da Silva ali, um abraço, ele escreve aqui no chat que tá ignorando os argumentos racionais e vai acreditar que o Kane tá amaldiçoado. Gabriel, eu acho que é bem provável mesmo. Porque assim, a gente acredita que o nosso time já teve um jogador iluminado. Eu acho que o Palmeiras, que é o time que eu torço, até nesse momento, por exemplo, o São José tem um camisa 10 que tá iluminado. Eu acho que ele tá iluminado. Cara, o Guarani de Bagé tá com 9 também. O cara tá iluminado, cara. É 1-0, gol do João Gabriel. 1-0, gol do Gabriel. Quando o Gabriel não joga, não ganha, o cara tá iluminado. Então, se tem iluminação, tem amaldiçoamento também. Então, tá liberado pensar isso, Gabriel. A gente vai passar a régua, vou falar com vocês sobre jogo rápido, né? São 2 confrontos talvez menos... Está mais perto de decidir, né? Principalmente o de Copenhagen, mas antes disso sugeri uma leitura no Globo Esporte. Quem assina diretamente de Juiz de Fora é o Bruno Ribeiro, e não é à toa de Juiz de Fora que ele assina, porque o Bruno Guedes também, parte da vida dele também foi vivida em Juiz de Fora. O Bruno Guedes é amigo da casa, amigo nosso, morreu depois de uma longa batalha, desde o fim do ano passado ela se intensificou. Mas infelizmente morreu o Bruno Guedes, participou do podcast podcast da Trivela, né? Então é amigo nosso, é amigo aqui do meio de campo. Eu o conheço, escrevi com ele, dividi espaço na ESPN FC desde 2014, e enfim, é desnecessário dizer o quanto uma morte de alguém tão próximo, tão jovem, com um filho de 7 anos. E o texto do Bruno Ribeiro no Globo Esporte conta, ele fez uma matéria pelos olhos do Chico, né, o filho do Bruno, que entrou em campo no Maracanã com o time do Vasco. O menino tem 7 anos, e achei um texto muito, muito, muito doce, doloroso, claro, emocionante, mas acho que é muito doce a gente falar do Bruno Guedes pelos olhos, pelo coração, pela lembrança que um time de futebol causa na gente, né? Mas você é um pai de uma criança que está amando futebol, e o Chico ama o Vasco igual o pai, ama futebol igual o pai, só que agora vai ao Maracanã para ver o Vasco ao longo da vida sem o pai. Isso dói bastante. A gente deixa um abraço, dedica esse episódio e tantos mais quanto forem necessários para sempre aqui para a memória do Bruno Guedes, que foi amigo nosso e participou, sempre que convidado, já participou aqui com a gente algumas vezes. Vamos fazer... até me perco um pouco aqui, porque é doloroso, gente. Copenhagen 1, Manchester City 3, Leipzig 0, Real Madrid 1. Quem quer passar a régua em Champions League, por favor. Vamos lá. São 2. A gente falou aqui na última edição que eram 2 jogos completamente previsíveis, que os visitantes poderiam passar por cima dos mandantes, por tudo que
significava. O Manchester City é um time muito melhor que o Copenhague. O Copenhague fez uma campanha muito digna, consegue ali uma classificação que foi muito difícil, disputada, mas deu muito azar no sorteio, né? E de novo, o Manchester City deu muita sorte. O Manchester City é abençoado em sorteios. Então. A gente tá falando bastante abençoado. Dessas coisas. E pegou o time que era mais fraco, venceu por 3-1. Tenho certeza que no jogo de volta vai ter uma boa parte do time reserva ou aqueles jogadores que não são super titulares. E acho que durante o jogo ainda vão entrar mais reservas, porque o Manchester City ainda vai ter duelos pesados ali, né, nas proximidades dessa data, com o Liverpool, que briga hoje pelo título, e com o Manchester United, que é um clássico regional ali, um clássico da cidade. É sempre importante para o Manchester City aproveitar o momento para pisar um pouco mais no United, que vem bem. E acho que o Real Madrid teve um problema ali, assim, no jogo, teve uma polêmica e tal. Eu achei o gol do Leipzig bem anulado, mas teve bastante polêmica em relação ao gol. Mas no geral do jogo me pareceu a superioridade do Real Madrid ficou clara, porque eu acho que o Real Madrid nem engatou a terceira marcha no jogo, assim, ficou ali, aguentou o começo, que foi um começo até animado do Leipzig, mas segurou ali onde acho que fez um jogo ok, venceu ali por 1-0 o gol do Brahim Dias, que se tornou um reserva muito útil, né, no Real Madrid, cheio de lesões. E aí o Real Madrid volta com uma vitória, e aí acho que a classificação desses dois está mais do que encaminhada, né? Então nenhuma surpresa nesses dois confrontos. Um detalhe para exaltar no Manchester City é o De Bruyne, né? Como nesses jogos mais recentes ele tem feito mágica, e num jogo, enfim, que não foi o mais efetivo do ataque do Manchester City, o De Bruyne fez uma partidaça. Sobre o Real Madrid, como alguns jogadores que não eram vistos necessariamente como nomes importantes no elenco têm feito a diferença, né? O Brahim Dias, além do golaço, tem sido um coringa importante, né? Até por conta das lesões, ele tem suprido de diferentes maneiras o Real Madrid quando precisa de um jogador, embora ele tenha saído lesionado dessa vez, né? Mas tem sido um jogador bastante importante. O Lunin também, né? Fez boas defesas ao longo da partida, tá à frente do Kepa merecidamente nessa disputa pela titularidade. Acho que ele deveria ter ganhado mais créditos quando o Courtois se lesionou, mas vem sendo um jogador bastante importante. E o Leipzig também, acho que entra nessa cota, né, de times que não fazem uma temporada tão boa, mas que conseguiram corresponder nessa Champions, e nesse jogo causou problemas para o Real Madrid, né? Criou muitas oportunidades, teve o gol anulado, que, concordo com o Lobo, foi bem anulado, né? Tem um deslocamento ali nas costas do Lunin que atrapalha de fato, você perde um segundo até ao prestar atenção no lance. Não acho que ele fosse pegar mesmo que se não tivesse o empurrão, mas o empurrão atrapalha o goleiro. E, enfim, o Leipzig acho que até apresentou mais do que se imaginava, né? Por uma temporada na Bundesliga que é de altos e baixos, é um time que tem individualmente muitos jogadores bons, alguns que chegaram nessa temporada e têm assumido protagonismo, né? Se a gente for falar de Openda, de Xavi Simons, de Chesco, todos fazendo boas temporadas, mas coletivamente o time não tem correspondido tão bem, até exatamente por ter perdido protagonistas. Mas nesse jogo contra o Real Madrid fica uma impressão positiva, embora uma derrota em casa para o Real Madrid na Champions torne a missão no Bernabéu realmente muito difícil de imaginar qualquer reviravolta. O podcast Meio Campo tem o apoio, a parceria da KTO. KTO.com é o endereço se você vai fazer apostas esportivas. Em primeiro lugar, faça com responsabilidade. Em segundo lugar, não faça com um dinheiro que você não pode perder. Terceiro lugar, tome cuidado com os reflexos. Sinta se você está fazendo isso para se divertir ou com sinais de vício. Não é para ser viciante, não é para você perder muito tempo irrefletido lá. É para ser uma diversão. Com tudo isso posto, a gente indica a KTO pelas boas cotações, pelas modalidades criativas de aposta e por ser uma parceira da comunicação independente, parceira nossa, viabilizadora desse nosso podcast, depois de tudo que a gente passou
no passado recente. Um beijo e abraço para todo o time da KTO. A gente ajuda você a ganhar uma moeda também. Ajuda é grifo meu, né? Porque às vezes o Lobo e o Bonsa podem estar numa má jornada. Acontece. Dicas de Lobo. A gente não tá iluminado, né? Exatamente. Às vezes vocês estão como Harry Kane. Lobo e Bonsa dando dicas da KTO para você nesse fim de semana. Bom, vou começar. Vai lá você. Bom, só dizer que foi 100% de aproveitamento no último, hein? Isso é raro, então eu vou valorizar aqui. Porque foi menos de 2 gols e meio em Lazio e Bayern, gol do Mbappé e vitória do Real Madrid. Desta vez, 3 jogos um pouquinho mais arriscados, mas acho que são boas cotações. Luton Town e Manchester United. Manchester United se recuperando na temporada. Vitória do United está pagando 1,81. Luton Town, um time que previsivelmente está brigando ali na parte de baixo da tabela. Um jogo dos mais interessantes deste fim de semana, Atlético Bilbao e Girona vão jogar também. E aí o Atlético Bilbao é um time que está ali na briga por Champions, tem sido um time consistente, e jogar ali em Bilbao é uma dureza. Então o Girona, eu acho que desta vez vai sofrer. E já tomou uma paulada do Real Madrid. Dessa vez acho que não aguenta o Atlético também. Vitória do Atlético está pagando 1,94. Por fim, Monza e Milan, que digamos, um confronto bem próximo, né? Monza é uma cidade ali da região metropolitana de Milão. É o derby de Berlusconi. É o derby de Berlusconi. Monza fica bem do ladinho de Milão ali, então provavelmente vai ter muito torcedor do Milan ali. Vitória do Milan está pagando 1,81. O Milan vem se recuperando também depois de um período ruim na temporada. Agora já encostou na Juventus, que passa por um momento de turbulência. Então pode aí tentar passar a Juventus nessa rodada, se vencer e a Juventus não vencer. Então vitória do Milan está pagando 1,81 também. Boa cotação. Bom, o Lobo roubou as minhas, né? Então não tem nada que eu possa fazer aqui. Crise. Possa duas vezes. Significa que são boas. Assim, roubou 1,5, né? Assim, do Manchester United também é muito óbvia, né? 1,81. Manchester United veio de vitória sobre o Aston Villa. Não sei se é sobre o Aston Villa, agora me confundi aqui. Aston Villa, sim. Sobre o Aston Villa, né? Veio de uma boa vitória contra o Aston Villa. O Luton Town, embora não seja tão fraco quanto pareceu quando a temporada começou, ainda está lá brigando contra o rebaixamento, né? O Manchester United é capaz de coisas incríveis, espetaculares e extraordinárias, mas não sei mas ainda assim é uma cotação alta. No Girona e Atlético Bilbao, o jogo me chamou a atenção nos dois lados, na real. Porque por um, assim, é verdade que o Girona está começando a dar uma baixada, né? Mas já é muito incrível o que fez nessa temporada, mas tantas vezes que nos surpreendeu. Então também olhei para 3,80 para o Girona e falei, não sei se não é uma odd meio alta ali, não para pegar a vitória, porque ganhar no San Mamés é muito difícil, mas talvez alguma coisa ali a favor. Mas depois eu olhei o Atlético Bilbao também, e são 6 vitórias seguidas em casa por La Liga, tá invicto desde a primeira rodada, né? Tá ali na briga pro Champions League. Então, 1,94 para ganhar esse jogo em casa, mesmo contra o forte time do Girona, também parece interessante. Então, na real, o que eu fiz foi dar uma dica que o Lobo já tinha dado e ficar em cima do muro na outra. Então, eu espero que vocês tenham adorado a minha contribuição. KTO.com, aposte com responsabilidade, aposte para se divertir e aposte na KTO. Beijo, um abraço para todo o time no sul do Brasil, Rodrigão em especial, Rodrigão que não perde ele ouve o podcast Meio Campo tomando banho. O vapor danifica, viu? Vocês não pensem que o vapor não danifica a médio prazo seus dispositivos de som, mas também vale a pena, porque sabia, Bonsa, que a minha mãe, se você ouvir a minha mãe tomando banho e eu tomando banho, só ouvir o que a gente escuta de música tomando banho, você vai pensar que ela escuta a minha playlist e eu escuto a playlist dela. Minha mãe tá ouvindo música de 2020, cara. 2018, minha mãe tá por dentro. Sabe por quê? Por quê? Porque ela assiste Big Brother e ela gosta das festas do Big Brother. Então ela tá por dentro. Lançou música da Ludmilla, já procura nos agregador. Eu não, eu ainda tô ouvindo meus BDs, minhas coisinhas ali.
na minha. Alex Freire, um abraço para você. Renato Lage de volta à mocidade. Meio luxa de volta ao Palmeiras isso daí, né? Sei lá. Sei lá. Mas vamos ver. Délios Fernandes, um abraço, ele estava diretamente de Ribeirão Pires. João Floriano, um abraço para você também. Tinha uma mensagem boa aqui de Maiorca, né? Um abraço de Maiorca também. O Joab Epifânio. Grande Joab, um abraço para você. Matias, posso falar um pouquinho contigo sobre calendário? A gente daqui a pouco vai passar a regra, vai dar um pulinho de volta na Europa, até porque teve Liga Europa, a conferência, a gente tem como dar uns destaquezinhos aqui. Mas eu queria te ouvir sobre calendários, né? Porque agora há pouco não, hoje de manhã, o nosso amigo Rodrigo Barneski escreveu nas redes sociais: alô, dona CBF, vocês perceberam que descumpriram o Estatuto do Torcedor? Ainda não saiu o calendário. O Estatuto do Torcedor enfim, é desrespeitado todo o tempo. Sabe qual é o problema, Matias? Eu costumo dizer, alguém dentro da CBF tem que ser informado de que é responsável pelo calendário. Eu não sei se tem uma pessoa que está ligada, que é ela quem tem que fazer o calendário. Eu acho que tem muita gente ali que não é responsável por nada. As pessoas estão lá de boca aberta, olhando pro teto. Um dia uma coisa urgente acontece, aí eles pensam, vamos fazer um amistoso na Espanha contra o racismo. Entendeu? Um dia alguém tem essas ideias assim. Com a Espanha representando o racismo, né? Com a Espanha representando o racismo. E aí a coisa vai, né? Um dia a gente decide demitir o Ramon. Vamos demitir o Ramon? Vamos. Nossa, mas tinha pré-olímpico? Teve pré-olímpico? Quem foi lá? Aonde foi? O Ramon? Ele não tinha saído já? Aí gente da CBF vai para Atenas. Não, vamos ver se o jogo do pré-olímpico o cara vai para Atenas. Porque ele pensa que o pré-olímpico é em Atenas. Acho que já tinham reservado as passagens para Paris. Daí não vai dar para estornar, eles vão mesmo assim. Exatamente. Porque eles não vão perder essa boquinha, né? Afinal de contas, é Itaú, é Vivo, é o Guaraná. Não vão perder. Aí, coincidentemente, eles vão descobrir que a seleção feminina vai jogar as Olimpíadas. E eles vão dar até kits novos. Todo jogo elas vão poder usar uniformes novos, chuteiras novas e tal. Os clubes descobriram que o calendário vai ser uma loucura na Copa América. Hoje é dia 16 de fevereiro, né? Os clubes também estão... a velocidade monstra. Os clubes estão, assim... Essa pedra tá cantada desde o ano passado. Ninguém lê regulamento, né? É bizarro, mano. É uma doideira. Primeiro teve o Corinthians e agora essa. Assim, tipo... Que tal? Não sei quem descobre mais lentamente, a CBF ou os clubes. E assim... O pessoal assina, né, o regulamento antes de... Eu suponho que sim. Eu suponho que sim, porque senão acho que a gente tem um problema jurídico aí. Mas mais uma comida de mosca, né, dos clubes, da CBF, a falta de uma liga, né, porque é uma coisa que a gente bate faz tempo, né, e tudo isso seria muito mais contornável, né, se existisse uma liga que representasse, né, todos os clubes, mas eles não conseguem nem sentar à própria mesa, né, enfim, e daí tem clubes das duas divisões aí, né, nesse bololô, e justamente, né, são os clubes que contratam jogadores das seleções dos países vizinhos, alguns que inclusive têm ainda alguns jogadores que estão no radar, né, da comissão técnica, agora encabeçado pelo Dorival Júnior, mas são jogadores que já vinham sendo convocados, principalmente de vez em quando os goleiros, né, ou aqueles mais promissores, enfim, o Palmeiras, né, que acabou o atual bicampeão brasileiro cedendo alguns jogadores de linha também para a seleção brasileira. Mas tem são clubes que geralmente contratam, né, jogadores de seleções dos países vizinhos, o caso do Flamengo, né, que tem o Arrascaeta e o De La Cruz, o Atlético Paranaense, que faz uma baita prospecção também nos mercados vizinhos, Atlético Mineiro, Botafogo, enfim. Então são os clubes que agora, né, enfim, o campeonato vai começar mais ou menos daqui a 2 meses. Agora eles acordaram para a vida, né? Perceberam que vai conflitar com a Copa América, que vai ser jogada lá no meio do ano, quando o Campeonato Brasileiro vai estar pegando, né? Porque
vai ter só o Campeonato Brasileiro, não vão ter as competições continentais, porque justamente, né, a Conmebol não marca os jogos de Libertadores e Sul-Americana durante a Copa América. Mas... Como que a Conmebol sabe que vai ter Copa América? Pois é, também me surpreende, porque eu acho que a Conmebol... tem que investigar isso aí. Porque assim, eu acho que a Conmebol também tá passando tudo pra CONCACAF. Afinal, a Copa América vai ser disputada num país de fora da Conmebol, então, novamente, né? O que eu não entendi foi a solução. Paralisar. Assim, Não, a solução que os clubes propuseram de inverter com as oitavas de final e quartas de final da Copa do Brasil. Vai ter jogo do mesmo jeito, né? Eu sei que a gente fala que todo jogo de Campeonato Brasileiro é uma final. Pontos, são 38 finais, mas isso não é verdade, né? A gente mente quando a gente fala isso. Assim, no Campeonato Brasileiro, se você fica, sei lá, 3, 4 semanas sem seus principais jogadores, é ruim. Mas ainda assim, até por ser um problema generalizado, né? Consegue sobreviver a isso e ainda brigar pelos seus objetivos depois e tal. Você tá sem três titulares ali, é a mesma coisa que 3 caras terem dor na coxa. Na Copa do Brasil, em que inclusive a cada fase que passa, né, a questão financeira vai ficando mais relevante, inclusive os caras colocam quartas de final da Copa do Brasil nos orçamentos, então eu suponho que eles precisam chegar lá. Por que você prefere ficar sem seus principais jogadores num mata-mata, em que é tipo 180 minutos e acabou, do que no Campeonato Brasileiro, que dá para recuperar depois, né? Foi essa parte que eu olhei e falei, mas faz sentido, gente. Eu imagino que é porque agora, como a Copa do Brasil tem uma forma de colocar, né, que os times que jogam a Libertadores e mais alguns selecionados aí por critérios bem questionáveis entram na fase pré-oitavas, né? A terceira fase. Na terceira fase, os confrontos tendem a ser menos difíceis, né? Porque eles são chaveados, né? Mas quartas de final é quartas de final, né? Então, sem falar que, assim, as quartas de final vão ser disputadas em julho, aí a semifinal em outubro e a final em dezembro. Vai ser tipo, a Copa do Brasil vai pegar a gente de surpresa, tá ligado? Eu até gosto da ideia da Copa do Brasil ser a última do calendário. Eu acho legal. Em alguns lugares se faz isso. Eu acho legal o jogo que fecha o calendário ser a final da Copa. É legal. Que eu acho que o calendário da Copa do Brasil é muito confuso por tudo isso, né? Porque o nosso calendário é confuso. E aí os clubes estão fazendo uma troca que eu também não entendo muito, mas enfim. O ideal seria, né? Era só coloca as quartas de final durante o Paulista, né? Sei lá, seria melhor. Mas é óbvio, eu tô zoando que a Copa do Brasil poderia começar, já que é para começar algum campeonato no começo do ano, o ideal seria começar só, sei lá, em fevereiro, todos os campeonatos e não ter o estadual exatamente batendo junto. Mas, enfim, ninguém quer resolver isso e agora que a gente tá meio consolidando que a Liga não vai acontecer, né? Nós vamos ter 2 blocos para vender direitos. Espero que isso mude, mas eu acho que tá difícil mudar. Então, a CBF vai ficar continuando nesse caminho, num lugar que não olha para o futebol, não sabe nem o que está acontecendo na seleção, né? O Edinaldo e os seus comparsas ali nem sabem o que está acontecendo com a seleção, então imagina com o brasileiro, Copa do Brasil, base, enfim. Mas fico feliz que o Rodrigo Caetano chegou na CBF para assinar o contrato e tinha gente que sabia abrir a porta, tinha gente com a chave do lugar. Tem que passar da catraca, parecia que tinha energia elétrica na catraca. A CBF também faz umas coisas, sabe? Tô imaginando que tinha água, café, quer dizer, pagou as contas e tal. Espero que saibam qual é a função dele, né? Porque, enfim, o Edinaldo falou até pouco tempo aí que você quer demais. Não precisava de diretor, tal. Aí você quer demais. Aí você quer demais. Aliás, o Edinaldo pode falar. O Edinaldo já adulto, né? O Edinaldo pode ser um imbecil sem atenuantes. O Edinaldo pode falar que a seleção brasileira não precisa de um diretor. Ele só está sendo imbecil, mas ele tem idade para ser imbecil já, né? Quando um menino de 17 anos diz que não precisa de psicólogo, ele tá herdando a ignorância de alguém. Tá? Tô falando do Hendrick, né? Que falou uma barbaridade sobre
sobre uma coisa que é fundamental para a nossa vida hoje, misturou com religião. Porque com família. Se eu tenho família, se eu tenho religião, eu não preciso de psicólogo. Tá uma coisa confusa, mas ele é muito mais herdeiro do que autor. É uma coisa do futebol, uma coisa do meio onde ele tá. A gente não, pessoas, né? A gente, os clubes, tratam assim, né? A gente Exato. dá super pouca importância para ele. Por que ele tem que valorizar se ninguém que ele tá à volta ele vê valorizar? Então... Por isso que eu o chamo de herdeiro da ignorância e não de autor dessa ideia cabeluda e que, na verdade, desnuda uma coisa que é isso aí, é generalizado. Você vai chegar em qualquer clube grande aí e você vai ver que é esse o discurso. E eu digo isso porque a CBF recentemente, né, pingou aí que a CBF, até por pedido de jogadores, não tinha psicólogo no elenco. Vejam só vocês. Leandro Stein, vamos passar a régua em Europa League? Você tem algum destaque para fazer? Eu sei que o Milan já encaminhou a sua classificação, por exemplo. Eu sei que o Galatasaray, acompanhei no minuto a minuto, o Galatasaray fez um jogo daqueles malucos, daqueles que, enfim, se você colocou um dinheiro na KTO, seu coração foi para cima, para baixo, para cima, para baixo. Dá um destaque para a gente aqui das competições abaixo da Champions. Foi uma rodada divertida, ainda mais considerando que são jogos de ida, né? Muitos jogos emocionantes, mesmo sem ter essa definição dos classificados. O Milan, de fato, foi o time que mais impressionou, assim, dos jogos que eu assisti, jogou como favorito, teve uma baita atuação do Rafael Leão, 3-0 incontestável sobre o Rennes, né? E acho até legal o Milan ter essa postura na Liga Europa, que é uma competição possível para o time, ainda mais nessa temporada que as coisas na Série A parecem encaminhadas a favor da Inter, né? Então o Milan tem um objetivo na Liga Europa, tem time para buscar esse título, apesar de alguns concorrentes de peso, né, que não entram nessa fase ainda, um Leverkusen, um Liverpool, mas foi uma baita atuação do Milan, uma baita prova de força. E outro resultado maiúsculo nessa rodada da Liga Europa foi do Qarabag, né, que visitou o Braga em Portugal e conseguiu vencer por 4-2, um resultado bastante expressivo, mas foi uma rodada da Liga Europa com jogos emocionantes, né? O Galatasaray com esses 3-2 no finalzinho contra o Sparta Praga, com o Icardi aparecendo ali nos acréscimos, chamando a responsabilidade. O Benfica também acabou se salvando com os pênaltis do Di Maria para ganhar do Toulouse e uma rodada positiva para os lisboetas, né? O Benfica ganhou apertado, o Sporting teve uma vitória bastante convincente contra o Young Boys, fora de casa, né? Na visita a Berna. Outro jogo emocionante foi o Shakhtar 2, Olympique de Marseille 2, que os gols vieram só no final e o Aguinaldo acabou sendo o herói, né? O ex-Vasco marcou um gol no finalzinho. E mesmo a rodada da Conference, assim, alguns jogos malucos. O mais maluco foi o Ajax 2, Bodo Glimt 2. Em Amsterdã, o Bodo Glimt chegou a fazer 2-0 e o Ajax buscou com 2 gols nos acréscimos do segundo tempo. E quem não viu, convida a procurar o gol do Berg Ruiz, que determina o placar, que foi um golaço por cobertura dentro da área ali no apagar das luzes. União Saint-Gilloise também fez um 2-2 contra o Frankfurt, que chegou a abrir 2-0, um resultado de recuperação importante. E dos times que ganharam, o resultado que mais chamou atenção foi o Dinamo Zagreb, né? Conseguiu fazer 1-0 no Betis dentro da Espanha, um resultado importante porque o Dinamo Zagreb foi meio capengando assim na Conference, teve alguns problemas durante a fase de grupos. Ganhar do Betis fora de casa é um resultado bem expressivo. Perfeito. A gente falou de Conmebol, de CBF, né? Por que tem essa fase que classifica Melgar, Alcas e Defensor, né? Não, no caso, desclassificou, né? Desclassificou. Por quê? Por que tem? Porque incharam a Libertadores, mas daí tem que achar um denominador comum, né? Então, Brasil e Argentina ficaram com quase o dobro das vagas e os demais países agora cada qual tem 4 vagas, né? Enfim,
E daí tem essa fase, né, que já faz um tempo que não muda, né? São sempre os mesmos países. Eu não sei aonde anda o ranking da Conmebol para o Chile, que tem feito péssimas campanhas, né, nas competições de clube, seguir, né, com os seus 2 representantes nas fases preliminares a partir da segunda fase. Mas tivemos aí o Equador se ferrando. Né? E o Equador se ferrando. Justamente, né, o campeão da temporada retrasada eliminado agora, né, pelo Nacional do Paraguai. O Alcas não conseguiu passar pelo Nacional querido. Mas são 3 zebras na minha visão, né, porque a Academia Porto Cabejo eliminou o Defensor Sporting nas penalidades, né. Lembrando que quem não gostou desse resultado foi o Nacional do Uruguai, que agora vai ter que viajar ali para o Caribe colombiano para disputar a segunda fase preliminar, enquanto poderia ter um confronto mais acessível, inclusive com vantagem de torcida, né, contra o Defensor Sporting. O Melgar, né, que foi semifinalista da Sul-Americana em 2022, acabou sendo eliminado num jogo maluco contra o Aurora de Cochabamba, que vai ser o adversário do Botafogo na segunda fase preliminar. Então o Botafogo vai ter aí uma viagem para a altitude, não chega a ser a de La Paz ou de El Alto ou Potosí, mas mesmo assim está no meio do caminho, pode enfrentar dificuldades nesse sentido, enquanto que o Nacional querido vai enfrentar o seu xará, o Atlético Nacional, em Medellín. E, enfim, acho que o atual campeão da Copa Colômbia tem total condição de passar pela equipe paraguaia. Reta final do podcast Meio Campo, o Bruno Bonsante. Foi você que escreveu Avá no roteiro, do lado da demissão do Klinsmann? Não, mas meio que resume meu comentário sobre ela. O Klinsmann é um treinador ruim, o Bruno Bonsante? Bom, ele tem que provar o positivo para mim ainda. Ele precisa me provar que ele é um bom treinador, né? Ele fez aquele bom trabalho com a Alemanha, que já faz, 17, 18 anos. E desde então não conseguiu emplacar nada, né? O trabalho nos Estados Unidos até razoável, mas também não chamou tanta atenção. No Bayern de Munique ele foi um desastre, talvez possa ser de novo, se eles quiserem, né? Sei lá, o Tuchel tá quase caindo aí, chama o Klinsmann de volta. Ninguém lembra que ele treinou o Hertha Berlim também, né? Foi também tão treinou, tão ruim. Mas foi por 2 semanas, né? Foi super, até ele super desistir. Pois é, mesmo com a Coreia do Sul indo longe na Copa Asiática, as ruas sabem, né? É o que se diz em Seul. O desempenho foi ruim. As ruas sabem como a Coreia do Sul chegou até lá. A gente tá na reta final. A gente cumpriu o nosso horário, tal qual uma boa escola de samba, né? Não acabou isso, né, Mati? Acabou. Eu lembro que quando eu era mais jovem, era uma puta pauta, né? Vai estourar o tempo ou não vai? Sim, eu penso, Zé Cronômetro ali. Hoje em dia as escolas estão de boa. Avacalhou isso? Pode não, elas estão passando com tranquilidade. Acho que profissionalizou essa... o contrário de avacalhar. Agora elas passam no tempo. Agora é high-tech. É high-tech. Ninguém mais... Para perder ponto de passagem... É difícil. Tudo perfeitamente, perfeitamente calculado. Você percebeu que tem diminuído o número de componentes também, né? Porque já pegamos carnaval aí com 5 mil, 6 mil componentes. Daí era dureza também, né? Não na comissão de frente, né? Tem aumentado, né, o número de pessoas na comissão de frente. Não aparente. Ouviu essa, Felipe Lobo? Você tá por dentro dessa? Vou te contar. O campeão do Carnaval do Rio, Viradouro, desfilou com, 20 pessoas na comissão de frente. Só que só apareciam 15 por vez. Que é o permitido. O regulamento permite 15. De 10 a 15. 15 apareciam e outras pessoas ficavam escondidas dentro da estrutura da comissão de frente. E aí criou-se um debate, porque é uma ambiguidade, né? O regulamento fala em 15 pessoas ou em 15 pessoas aparentes? Mas qual era o ponto das outras 5 se ninguém via? Porque tem troca de roupa, troca de personagem, tinha uma cobra que... Elas estavam revezando, assim? Isso. Que era uma doideira essa cobra, porque era um maluco, num carrinho de rolimã, assim, empurrando a cobra, serpenteando pela avenida. E o grande barato, Bonsa, é que o Viradouro ia perder meio ponto.
né? Se rolasse essa... E Essa a apuração começa e a Liesa fala assim, gente, essa denúncia aí da punição pro virador a gente vai ver amanhã. Ou seja, poderia sair o campeão e falar, não, mas vai ter que ver amanhã se vai ganhar. No fim das contas, o virador ganhou por 0,7 de distância, então pode punir, pode não punir, que se dane. Mas se eu sou da Grande Rio, ano que vem eu ponho 180 pessoas na minha comissão de frente e dane-se. Liesa é melhor que a CBF? Ou mesma coisa? Não sei. É que é carnaval, né, bom? Você é mais descarado, né? Tipo, pra Liesa, se é a Liesa que organiza o Campeonato Brasileiro, o Santos não cai. Porque assim, cara... A Grande Rio mesmo foi salva. Gente, o Pelé morreu, o Santos não cai. Essa é a lógica, entendeu? A Portela, no ano passado, não caiu porque era centenário. A centenário da Portela não vai cair. Aí dá... Entendeu? O que eu não acho de todo errado, cara. Eu acho que no ano que o Pelé cai, o Santos não tem que... O Pelé morre, o Santos tem que cair, não. E quem caiu também foi a torcida jovem do Santos. Inclusive, e a TUP também caiu, e a Independente também caiu. Um momento ruim para as torcidas provindas, para as escolas provindas de torcida. Beijo, Bonsa. Um beijo. Até semana que vem. Leandro Stein, hasta la vista. Hasta la vista e só um comentário. Se as ruas sabem do Klinsmann, ainda mais sabem as mesas de ping-pong, né? Porque um jogo de ping-pong desencadeou uma crise entre as duas estrelas da seleção sul-coreana e, pelo jeito, o Klinsmann não estava nem na sala de ping-pong para conter a crise entre Lee e o Son, né? Enfim, até segunda-feira. É que tênis de mesa naquela região do planeta é algo sério. Isso quer dizer... É a nossa cacheta. O Stein vai receber aí um ofício da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa por ter chamado a modalidade ping-pong. Quem foi? Eu já dei tchau pro Bonsa, dei tchau pro Stein. Lobinho, tchau, tchau. Vou só responder aqui dois amigos. Alan Araújo falou jogos do Batman ou jogos do Spider-Man? Eu gosto dos jogos do Spider-Man, mas os jogos do Batman são muito bons. Eu não joguei todos, né? Foi uma época que eu não tava jogando tanto. Eu não joguei os 3 do Batman, joguei os 3 do Spider-Man. Spider-Man pra mim é espetacular. E o Gabriel perguntou se eu já joguei Baldur's Gate 3 no aguardo do review dos romances das Companions. Eu joguei, mas eu tô travado porque é um jogo... exige um pouco de paciência, assim, e é muito longo. E você, né? Não tem paciência. Não, eu tenho paciência, mas é que é um tipo de jogo que demora pra avançar, pra evoluir os personagens, e aí eu meio que larguei, assim, sabe? Agora, enfim, mas o jogo é muito bom e os romances das Companions são legais. O meu personagem já teve 2 romances, o negócio é uma loucura. É doido, o bagulho é doido. É o Thor. Não, eu já vi que tem sites de games que fizeram um guia de romances. Para quem você se interessa, como você agradar, porque aí cada personagem tem características. Quem que é o grande Dom Juan do mundo pop hoje, hein? Quem que é o bala mesmo, assim, o Harry Styles. O Harry Styles, tá bom. Quem que namora o Harry Styles ou tá solteirão na pista? Não, acho que ele tá voando aí. Ele foi o responsável pela separação do Ted Lasso. Do cara do Ted Lasso, o ator. E quero mandar um abraço pra um amigo que não prefere que eu não cite o nome, mas ele me mandou aqui em off. Eu entendo, te dou razão, peço desculpa. Quando a gente falando ao vivo aqui, nem sempre rola, mas de fato escolhi mal a palavra, né? Eu tava falando sobre o Bruno Guedes. E a gente tem que evitar falar quando alguém morre que travou uma luta, né? Porque quando a gente fala que a pessoa lutou contra uma doença e morreu, a gente está pressupondo que essa pessoa perdeu a luta, né? E o luto, a morte, não deveria ser interpretado como uma derrota. Mas é que, gente, falando aqui ao vivo, eu ainda me... de alguém que a gente tem amizade e tudo mais, a gente não tô com um teleprompter aqui. Então saiu errado, mas obrigado pelo toque. Grande amigo, e desculpa se soou meio mal. Beijo, Matias. Beijo, até segunda-feira que vem, a partir das 17 horas. Podcast Meio Campo, recuse imitações. Aqui a conversa é diferente. Quem falava isso, Matias? Chico Lang. Não, é Fernandinho Fernandes. Aqui a conversa é diferente, papo de boleiro. Beijo pra vocês, tchau, tchau.